Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Ter um representante em um elenco campeão da Liga dos Campeões não é uma missão tão fácil como muitos imaginam. Prova disso é que até hoje existem países com uma certa tradição no futebol que nunca tiveram um jogador erguendo a taça da maior competição de clubes da Europa. Mas, olhando pelo outro lado da questão, nesses quase 70 anos de história, a Liga dos Campeões já teve entre os seus vencedores jogadores oriundos de países com pouca tradição no cenário do futebol. E no vídeo de hoje, o Gol de Canela vai te mostrar alguns dos casos mais curiosos. Confere só! Ex-República Soviética, a Geórgia, nunca conseguiu ter tradição no futebol. Pelo contrário, o país é um verdadeiro saco de pancadas na Europa. Seu momento de glória só aconteceu na época da União Soviética mesmo, quando o Dinamo Tbilisi, um dos clubes mais tradicionais do país, venceu 2 vezes o campeonato soviético entre os anos 60 e 70, e em 1981 surpreendeu a Europa ao conquistar a Recopa Europeia. Mas essa ausência de bons resultados nesse período pós-independência não impediu que a Geórgia tenha em sua história um jogador que conseguiu vencer a Liga dos Campeões. Esse sortudo é o zagueiro Kakaber Kaladze. Longe de ser um jogador técnico, Kaladze ganhou fama no futebol europeu pela sua versatilidade e espírito de liderança. Revelado pelo Dinamo Tbilisi, ele se destacou primeiro no Dinamo de Kiev da Ucrânia, até que em 2001, por cerca de 16 milhões de euros, desembarcou no Milan para fazer história. Com a camisa rossoneira, Kaladze jogou por quase 10 anos. Apesar de não ter sido titular absoluto durante esse período, fez parte de elencos memoráveis e, atuando na zaga ou nas laterais, contribuiu na conquista de 2 Ligas dos Campeões. Uma na temporada 2002-2003 e outra na temporada 2006-2007. Uma façanha única para o futebol georgiano. Após deixar o Milan em 2010, Kaladze ficou quase 2 anos no Genoa, também da Itália, até anunciar sua aposentadoria dos gramados. Já na seleção da Geórgia, fechou seu ciclo em 2011, após 83 jogos e 1 gol. Hoje, aos 44 anos, ele vive uma vida bem longe do futebol. Além de ser dono de restaurantes e hotéis na Itália e na Ucrânia, o ex-zagueiro já foi ministro da Energia da Geórgia, ocupou os cargos de primeiro e segundo ministro do país e atualmente está à frente da prefeitura de Tbilisi. Se a Geórgia não tem tradição, o que dizer então de San Marino, um pequeno território europeu que há anos é dono da pior seleção do mundo, de acordo com o ranking da FIFA? Pois bem, por mais que esse país tenha os seus problemas dentro das 4 linhas, foi de lá que saiu um jogador campeão da Liga dos Campeões nos anos 80. Nascido na cidade de San Marino, capital do país, Massimo Bonini é um daqueles casos de jogadores que sempre merecem ser lembrados. Ele surgiu no futebol samarinês nos anos 70, passou por quase todas as divisões da Itália, até que em 1981 chegou à Juventus. Na velha senhora, fez história. Com seu estilo aguerrido e versátil, ganhou o apelido de Pulmão de Platini e ajudou o clube a conquistar inúmeros títulos importantes, entre eles 3 campeonatos italianos e uma Liga dos Campeões na temporada 1984-1985, o que o mantém até hoje como o único futebolista samarinês a ganhar um título internacional em uma competição oficial. Massimo Bonini seguiu na Juventus até 1988. Depois disso, passou pelo Bolonha, também da Itália, e pouco tempo depois retornou para o futebol do seu país, onde encerrou a carreira em 1997. Mas, antes disso, nos últimos anos de carreira, com a criação da seleção de San Marino, ele realizou o sonho de jogar por seu país 19 vezes. Não é para menos que em 2004, no aniversário de 50 anos da UEFA, o ex-meio-campista foi eleito o melhor jogador samarinês de todos os tempos. Massimo Bonini tem hoje 62 anos. Apesar de ter há muitos anos uma das melhores seleções do Caribe, Trinidad e Tobago é um daqueles casos de países que não conseguem grandes resultados no âmbito internacional. A única exceção, talvez, tenha acontecido em 2006, quando eles conquistaram uma histórica vaga na Copa do Mundo daquele ano, realizada na Alemanha.
Então, por essa falta de grandes conquistas, Trinidad e Tobago é considerado um país de pouca tradição no cenário futebolístico. Todavia, esse território tem o orgulho de ter um campeão da Liga dos Campeões. Considerado por muitos um dos melhores jogadores estrangeiros que já atuaram na Premier League, o atacante Dwight Yorke saiu do seu país aos 17 anos, quando foi descoberto pelo Aston Villa. Por esse clube inglês, ele iniciou sua trajetória de sucesso na Terra da Rainha e durante 8 temporadas participou de 284 jogos e marcou 97 gols. Já em 1998, em uma transferência que custou quase 12 milhões de libras, Yorke trocou o Aston Villa pelo Manchester United. No novo clube, fez parte de um dos melhores ataques da Europa e ainda acabou conquistando os maiores títulos da carreira, incluindo a Liga dos Campeões na temporada 1998-1999. É até hoje o único atleta nascido em Trinidad e Tobago a conseguir vencer essa competição. Bom, após deixar os Diabos Vermelhos, Yorke chegou a se aventurar na Austrália e por alguns clubes da Inglaterra até se aposentar dos gramados em 2009. Paralelo a isso, já na seleção, além de ter sido o capitão da histórica equipe do Mundial de 2006, somou um total de 19 gols em 72 jogos ao longo da carreira. Yorke tem hoje 50 anos e atualmente ocupa o cargo de embaixador da FIFA. E não posso terminar o vídeo sem falar do caso de Bruce Grobbelaar, um dos maiores goleiros da história do Liverpool e do futebol do Zimbábue, um país localizado no sul da África, praticamente sem nenhuma tradição no futebol internacional. Nascido, na verdade, na África do Sul, Bruce Grobbelaar se mudou para Rodésia, região que hoje é o Zimbábue, quando tinha apenas 2 anos, e por lá se radicou, prestou serviço militar obrigatório em meio a uma guerra civil e já aos 18 anos começou a se aventurar por clubes locais. Depois disso, já em 1976, passou pelo futebol da África do Sul e dos Estados Unidos, até desembarcar na Inglaterra no começo dos anos 80. Dono de um estilo bastante irreverente, já em 1981, Grobbelaar foi contratado pelo Liverpool. Nesse gigante inglês, depois de um início difícil, o africano conseguiu construir uma carreira de bastante sucesso. Por quase 13 anos, foi fundamental na conquista de vários títulos relevantes, entre eles 6 campeonatos ingleses e uma histórica Liga dos Campeões, na temporada 1983-1984, com direito a 2 pênaltis defendidos na final contra a Roma. Até hoje, nenhum jogador zimbabueano conseguiu alcançar essa façanha de levantar o troféu da maior competição de clubes da Europa. Após deixar o Liverpool com mais de 620 jogos, Bruce Grobbelaar seguiu sua carreira por clubes médios e pequenos da Inglaterra até retornar ao futebol da África do Sul, onde encerrou a carreira em definitivo no ano de 2002. Na seleção do Zimbábue, sua trajetória também foi longa, apesar do número baixo de jogos. Ao todo, de 1980 a 1998, somou 32 partidas, o suficiente para ser encarado como uma lenda do futebol local. Após pendurar as chuteiras, Grobbelaar se aventurou como treinador, chegou a jogar uma Copa do Mundo da CONIF em 2018, pela Matabelelândia, uma região que busca a autonomia do Zimbábue, e hoje, aos 64 anos, vive uma vida bem tranquila na Inglaterra. Que tal uma parte 2 desse vídeo, pessoal? Deixem aqui nos comentários. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!